Vamos para mais um dia de estudo, né? Lembrando que todas as quartas-feiras nós temos o desenvolvimento mediúnico aqui na nossa comunidade, que fica no Teotônio Vilela, número 86, Rua Nicola Sabatino. Então, aqueles que estão interessados no desenvolvimento mediúnico, estamos aqui todas as quartas-feiras a partir das 20 horas. Bom, só lembrando um pouquinho do nosso último estudo, que não foi na semana passada, porque nem sempre a gente consegue fazer nossos estudos toda semana por causa de alguns trabalhos específicos, né? E aí, infelizmente, a gente avança muito na hora e aí não conseguimos fazer nossos estudos. Mas, enfim, no nosso último estudo, nós começamos a falar que a mediunidade ela tem a sua parte espiritual, né? Mas ela também tem a sua parte física. Afinal, o nosso corpo físico, ele é um resultado de uma manipulação da matéria. E a matéria, né, ela existe em infinitas formas. A gente imagina que muitas vezes o plano espiritual é o resultado do plano material. Não é assim que a gente imagina? Você vai para o plano espiritual porque você criou a sua alma no corpo físico. E é natural, porque durante muitos séculos nós acreditávamos que a alma ela era criada no momento que você nasce. Então, a gente imaginava que a Terra era o centro do universo. Até hoje, né? Tem gente que acha que a Terra é plana e etc., mas não vamos discutir sobre. Mas a gente fica imaginando, né? A gente tem essa ideia que, vem tudo da Terra para o plano espiritual. Gente, se aqui existe metrô, imagina no plano espiritual, né? André Luiz, através de Nosso Lar, em 1940, né? Ele já nos traz informações do plano espiritual que a tecnologia lá é muito mais avançada do que a nossa. Vem de lá para cá e não daqui para lá. Porque o mundo primordial não é um mundo físico, é um mundo espiritual. Mas o que acontece? Tudo evolui, tudo está evoluindo o tempo todo. Nada é estático. O único que não evolui é Deus. Ele é o absoluto, ele é o perfeito, não é? Por isso ele é Deus. Então, tudo está evoluindo e a nossa mediunidade também irá evoluir. E ela está ligada tanto no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito e, consecutivamente, no nosso corpo físico. Afinal, o nosso corpo físico é um resultado do nosso perispírito. Nós já estudamos um pouco nessa questão do perispírito e etc. E aonde ela está alojada no nosso corpo físico? Falamos no nosso último estudo, na nossa epífise. E daí ela vibra sobre o nosso corpo inteiro. Tanto é que a mediunidade, ela traz resultados espirituais no nosso mental, mas também no físico. Afinal, quando você está no transe mediúnico, vários fatores físicos ocorrem. Muitas vezes dormência, nosso corpo às vezes adormece, arrepios, né? Desde de sintomas simples, como um simples arrepio, até movimentos motores mais complexos, né? Por exemplo, nossos movimentos motores são tomados, né? A gente vira como se fosse um fantoche. Então, por mais que às vezes você não perca a consciência de forma completa ali no transe mediúnico, você fica tomado. Sua boca mexe, fala, e você não sabe como que fala, mas fala, né? Você tem toda uma movimentação que não está de acordo ali com o seu consciente, né? Então você vira literalmente um fantoche, não é? Falamos também no nosso último estudo sobre a questão do preceito. Afinal, se a mediunidade é uma junção, né, da parte física com a parte espiritual, o preceito ele vem com um preparo tanto do físico quanto do espiritual. Então, o preceito de Umbanda não é apenas um sistema doutrinário vago,
Não, ele é um sistema complexo, ordenado e que tem realmente fundamento a nos preparar para a conexão plena com o mundo espiritual. Por isso, né, que a gente fica sem comer carne. Mas olha, eu vou te dizer uma coisa. A questão da carne, ela varia muito de corpo para corpo. Eu conheço médiums que comem carne normalmente no dia do trabalho e não tem problema nenhum, né, naquele momento do desenvolvimento mediúnico. Claro que quando a gente faz um preceito para ir para a natureza, aí é proibido, né? Você não pode. Mas no dia do desenvolvimento mediúnico, isso vai variar de organismo para organismo. Evitemos, não é? Mas, por exemplo, no meu caso, gente, eu incorporo o espírito de terça a sexta, tá? Então, para mim, é muito complicado, às vezes, não comer carne ali durante a semana. Se eu sei que um trabalho é mais pesado, eu evito. Não que eu seja muito carnívora, porque eu não sou, não é verdade, mãezinha? Não. Eu não sou carnívora mesmo e prefiro ovo, amo salada, não sou. Mas, claro que de terça a sexta vai escapar algum dia onde eu vou comer carne vermelha e não tenho problema nenhum. E digo mais, eu sou uma médium que se eu comer carne vermelha, eu não tenho problema nenhum ali na minha ligação espiritual. Mas tem gente que se sente estufado. Mas tem uma coisa que me estufa, que eu não posso tomar muito, tomar assim, muito próximo do trabalho espiritual. Sabe o que é? Café com leite. Se eu tomo café com leite muito próximo do trabalho espiritual, me faz mal na hora do transe mediúnico, me dá uma coisa que eu não sei explicar, mas aí vai, aí o guia toma, vai. Mas é engraçado, e é sempre, eu sempre tomo café da tarde, mas se eu tomo muito próximo, se eu estou atrasada e insisto e tomo muito próximo ali do transe mediúnico, me faz mal. Por quê? Não sei, mas ocorre, é um fato, acontece. E sempre é batata. Então, é algo que a gente tem que ir também se apercebendo, porque no último estudo nós falamos também que nenhum médium é igual ao outro. As manifestações mediúnicas, elas são totalmente diferentes. Por quê? Porque envolve uma questão espiritual e física. E somos seres individuais e únicos. Então, nós somos universos diferentes. Não é duas pessoas iguais no universo. Não existe, né? Não existe. Até naqueles filmes, né, que há aqueles mundos paralelos, né? Aqueles mundos paralelos, até nesses filmes, né, as nossas versões têm vidas um pouco diferentes, né? Não são iguais, né? Não que eu acredito nisso, tá? Eu particularmente não acredito, né? Os multiversos, né? Porque eu acredito no multiverso no sentido de ter mundo espiritual e seus desdobramentos, mas não no multiverso onde eu vou encontrar uma outra Isabela numa outra situação. Mas olha que interessante, mesmo que a gente encontrasse, a gente percebe que esses nossos outros eus são diferentes. Não existe, né, duas pessoas iguais. Então, não há uma cartilha exata aonde a gente vai dizer que durante o transe mediúnico todos sentirão a mesma coisa. Há algo que vai ser um pouco comum. Por exemplo, quem aqui sente o corpo formigar ou adormecer durante o transe mediúnico, ou já sentiu? Senhora, né? Sim. Eu sentia muito no meu desenvolvimento mediúnico. Uma das nossas médiums, que não está aqui hoje, que está começando também no desenvolvimento, ela chegou em mim e perguntou: é normal formigar? Meu corpo formigou muito. Eu falei, inclusive no meu desenvolvimento, eu sentia muito formigamento, né? Meu corpo formigando, adormecendo, demorava para voltar. Principalmente quando eu trabalhava no acolhimento de descarga. Para quem está em casa e não conhece esse trabalho, é aquele que a gente acolhe os espíritos sofredores. Eu sentia meu corpo formigar demais. Até o ponto de eu não conseguir pegar copo, né? Porque às vezes você vai trazer água pro médium, né? E aí eu não conseguia segurar copo de plástico, porque eu amassava, né? Tanto que eu perdi um pouco esse sentido.
Mas por que ocorrem esses efeitos físicos? Principalmente o formigar, aqueles tremores, as oscilações extremas. Quando ocorre isso, é que há um choque mediúnico, tanto para mais quanto para menos. Porque depois de muito se desenvolver, nós não sentimos mais esses choques. Eu, por exemplo, não sinto mais formigar. É muito raro eu sentir esse formigamento. E quando ocorre, é sinal que a minha vibração estava muito diferente da vibração da entidade que vai se manifestar. Por quê? Porque quando você tem vibrações que se diferem muito, quando você vai acoplá-las, há um balanço, como se estivesse dando um... Sabe quando você vai encaixar algo que faz aquele plug? Plá, dá esse plug. E aí a gente sente, o nosso corpo físico sente. Por isso que é importante a gente saber que a mediunidade está localizada no corpo físico e espiritual. Um se ressente no outro. Mas só para lembrar um pouquinho o que os espíritos nos falam, né? Para você ver como a mediunidade ela está muito inserida no nosso corpo físico e perispiritual. Vocês sabiam que quando vocês desencarnarem, vocês vão continuar o quê? Médiums. O que é o médium? Médium, ele é a ponte entre um mundo mais sutil e um mundo mais bruto, físico, né? A mediunidade é a capacidade de sintonizar com inúmeras vibrações, no qual sintonizam em outras fontes, vibram em outras fontes e que não é tão perceptível. Conseguiu entender? É difícil? Médium é isso. Então, no plano espiritual, nós temos que entender que quando a gente desencarnar, você vai para uma faixa. Existem faixas mais elevadas. E muito mais elevadas. E às vezes aquela faixa que está mais embaixo precisa se conectar a essas faixas mais elevadas. E muitas vezes esses espíritos que estão nessas faixas mais elevadas não precisam realmente descer ali ou entrar de forma plena, né? Baixar o seu perispírito ali para vibrar naquela faixa mais baixa. Ele pode se servir também de um médium que já está desencarnado, mas que tem no seu perispírito todo este aparelho mediúnico. Não falei que tudo vem de lá para cá? Então, na verdade, a mediunidade ela está alojada onde? No corpo espiritual, perispiritual. E quando a gente encarna, ela acopla no corpo físico. Devemos entender isso. Então, há inúmeras elucidações. O próprio André Luiz, ele fala muito, né? Ele mostra muito a utilização desses médiums desencarnados, né? Por exemplo, para um espírito que está numa faixa mais elevada se materializar naquela faixa mais baixa, às vezes, né, aquele médium desencarnado entra naquele transe mediúnico e do seu próprio perispírito ele consegue materializar aquele espírito que está numa faixa mais evoluída. E tudo isso lá no plano espiritual, né? Claro que lá tem mais recursos e a mediunidade lá é mais fácil, né? Creio eu, de ser manifestada, não é? Creio eu, e depende da faixa que nós estamos falando, não é? Então, aqui na nossa Terra, aqui no nosso planeta Terra, a mediunidade está ainda caminhando, ela já foi mais bruta. Antigamente, porque a mediunidade sempre existiu, desde que a gente tomou consciência de si, ela existe. Mas antigamente era mais bruta, né? Era aquela intuição vaga, depois ela foi se desenvolvendo, depois ela ficou velada, porque durante muitos anos, durante muitos séculos, ela era para poucos. Ela era para poucos. Ela era fechada dentro das religiões, dentro das seitas, né? As nossas irmãs bruxas trabalhavam, né? Para a espiritualidade, eram médiums, os oráculos de todos os tempos, aqueles oráculos da Grécia, né? Também eram médiums. E assim ia. Lá os profetas eram médiums, não é? Só que era muito fechado. Os egípcios, né, tinham grandes médiums, só que era tudo muito velado. E para você realmente ser desenvolvido dentro da mediunidade, para você desenvolver as suas faculdades mediúnicas, era assim algo surreal, tinha todo um preparo, tinha todo um preceito já, né?
Eram anos e anos, era como se fosse assim, degraus que você ia galgando até você realmente se transformar num médium totalmente desenvolvido dentro dessas seitas. E aí sim captar todas as fontes. Eram anos e anos. Hoje a mediunidade, ela está muito mais simples. Simples. Embora ainda seja complexa, não é? E leva anos. Eu mesma levei 5 anos para poder atender o público. Claro que isso não quer dizer que vocês também vão ficar 5 anos. Pode ser que fique menos. Ou mais. Depende de cada organismo, depende da dedicação de cada um, não é? Vamos falar agora sobre o médium umbandista. Porque a mediunidade dentro da Umbanda, ela tem uma característica muito singular, muito própria. Porque a mediunidade, ela se manifesta em todas as religiões. Mediunidade independe de religião. E não importa o nome que você dá. Os nossos irmãos evangélicos têm o nome deles, né? Os nossos irmãos católicos, o nome deles. O kardecismo, né, tem a forma deles. Nós, umbandistas, damos nomes muito similares aos nossos irmãos kardecistas, né? Mas a nossa mediunidade, a forma que a nossa mediunidade se manifesta, ela é muito singular. Difere da manifestação. Acho que parou de gravar. A bateria. Não, mas a bateria ela só aparece um negocinho, mas continua gravando. Não parou mesmo. Pior que parou. Não tinha parado no 16. Não, na verdade não para, meu amor. Desculpa, gente. Não vou cortar, não, tá? Na verdade não para, não. Na verdade ela só mostra que tá a bateria, mas não para. Não vou cortar, dá trabalho, né? Só foi um... Tá. Como que é um desleite, né? Sei lá o nome, enfim. Vamos lá. Ao vivo aqui, na verdade, o povo tá gravado, não tá ao vivo. Vamos lá, gente. Então, a mediunidade de Umbanda ela é muito singular, ela é muito própria. Por quê? Geralmente, vamos dar um exemplo nos nossos irmãos kardecistas que se assemelham um pouco com a gente. Ali existe a psicografia, né? Não que na Umbanda não exista, porque temos muitos médiums psicógrafos hoje na Umbanda, inclusive nós temos uma médium, né, também, que trabalha com psicografia, mas não é tão comum. A mediunidade mais comum na Umbanda é aquela de atendimento. Tá, chega aqui, o guia atende, o guia bate a ruda, bafora ali, né, o cachimbo, bafora ali o charuto, dá uma bicadinha ali na pinga, lembrando que cachimbo, charuto e bebidas alcoólicas dentro da Umbanda não servem como vício, não é uma lembrança da vida terrena de vício. Serve como magia, não é? Então, cada elemento tem a sua magia própria, que a gente vai estudando, né? Que a gente vai desdobrando. Aqui não é vício, não. Cada um desses elementos tem a sua força própria para limpar, para libertar, para curar. Lembrando aqueles, né? Aqueles críticos de plantão, lembrando que Jesus, em alguma das suas curas, ele misturava saliva com lodo, com terra, formava um lodo e passava nos olhos das pessoas e mandava lavar, não é? Para que houvesse a cura. O que Jesus quis nos ensinar através dessa sua movimentação, um pouco diferenciada daquela da imposição apenas de mãos. Ele quis nos mostrar que muitas vezes, para obtermos certas curas, não basta apenas a vibração espiritual, né? É preciso elementos físicos que irão potencializar a energia espiritual, porque tudo vibra no universo, tudo vibra. Então, toda matéria ela tem uma energia própria, principalmente provinda da natureza, que é o que a gente utiliza dentro da Umbanda. Então, ativando essas forças, a gente tem um aglomerado de energias capazes de trazer toda uma cura própria. Por isso, nossos guias se utilizam desses elementos. Então, o médium lá do kardecismo, ele tem a psicografia, ele tem a psicofonia. O que é a psicofonia? É
a capacidade de transmitir a mensagem através da via oral. Mas é um mecanismo um pouco mais simples. Na Umbanda é complexo, porque na Umbanda a impressão que temos é que o guia tomou de forma completa o médium, né? Muda de personalidade, né? Não que isso não ocorra através da escrita, isso não ocorra através da psicofonia, que muitas vezes muda até de voz. Mas na Umbanda é complexo por quê? Porque o guia se movimenta, o guia dança, o guia vai lá, o guia toca, o guia, né, toma o corpo inteiro. Tanto é que a gente nomina isso do quê? De incorporação. E aí, muitas vezes, os nossos guias nos chamam até do quê? De cavalos, aparelhos, de forma simples. Por quê? Porque parece que eles nos tomam literalmente. Claro que não há, em momento nenhum, uma substituição do nosso espírito pelo espírito do guia, não há. Eles apenas entram no nosso campo mediúnico. Mas é muito complexo, porque uma incorporação no médium de Umbanda nunca funciona, nunca vai funcionar com apenas um espírito. Nunca é muita coisa, né? Mas geralmente não é habitual que se manifeste apenas com um espírito. Geralmente existe toda uma equipe em volta. Então tem o guia manifestante, que nem hoje teve no desenvolvimento de caboclos, né? Então eu estava com o Seu Mata Virgem. O Seu Mata Virgem tem toda uma equipe espiritual em volta dele, de caboclos. Então, enquanto o Seu Mata Virgem está ali dominando a minha fala, a parte mais ali, ó, direta, há toda uma sustentação de guias espirituais em volta. Quem assistiu aqui ao Avatar? Vocês lembram que o Avatar tinha ali o corpo, né? O Avatar tinha o rapaz que iria se manifestar através do Avatar, mas por trás dele tinha toda uma equipe manipulando o corpo do Avatar. É assim que acontece a incorporação. Quem não assistiu Avatar, primeiro assista. É assim que se manifesta a incorporação de Umbanda. Não que no kardecismo não ocorra, né? No kardecismo, no livro, nos domínios da mediunidade, André Luiz, ele nos mostra que mesmo na psicografia existe um mentor, né, chefe da psicografia ou da casa, existe o espírito manifestante e existe toda uma equipe que dá assessoria ao médium. Então, mesmo no kardecismo, isso já ocorre, mas na Umbanda ocorre de uma forma mais complexa. E isso nos torna melhores? Não. Nos torna piores? Não. Nos torna diferentes. E o que acontece? O médium de Umbanda, vocês já perceberam que, principalmente, bom, vocês já passaram acho que por isso, e quem camboneia já na quinta-feira deve já ter escutado assim: você é médium, e médium de Umbanda. Ou você é médium, mas geralmente os guias utilizam a palavra, vocês é médium de mesa branca, né? Porque isso é antigo, se usava muito, e às vezes os guias falam isso. O que quer dizer isso? Porque o médium de Umbanda, ele já reencarna com toda essa complexidade, com toda essa ligação de linhas, com linhas de espíritos próprios de Umbanda. Não falei que tudo vem de lá para cá? Então não é quando a gente nasceu, eu estou caminhando, nasci, vivi, tenho mediunidade, resolvi ser médium de Umbanda e agora eu vou incorporar todos os guias de Umbanda. Não funciona assim. Não funciona. Existe um contrato feito no plano espiritual. Que aí, quando você reencarna, você já traz toda essa coroa, né? Toda essa luminosidade, toda essa ligação com essas forças umbandistas. Não é à toa. Por isso que o médium Umbanda, ele já é preparado lá no plano espiritual. A sua mediunidade, ela já é toda preparada para trabalhar de forma diferente, dessa forma umbandista. Nós conhecemos, né, Terezinha, não vamos dar nomes aos bois, mas nós conhecemos uma senhora que tem um centro kardecista, né, que trabalha há anos, e que, inclusive, era evangélica, e aí sempre teve mediunidade, né, sua mediunidade sempre eclodiu de forma extrema, e a igreja não conseguia orientar nesse sentido, né, e aí ela se torna kardecista. E aí tem a sua família, os seus filhos crescem, uma das suas filhas começa a se manifestar de forma diferente, de uma mediunidade diferente. E essa senhora sempre foi muito amiga do Chico. E o Chico fala:
Sua filha tem uma mediunidade diferente, trabalha com outras linhas do quê? Da Umbanda. Imagina, minha filha não vai se desenvolver na Umbanda. Imagina esses espíritos atrasados. E ela fala da boca dela, tá? Porque depois ela fala, né? Depois ela elogia os espíritos da Umbanda que fizeram muito bem para sua família, até mesmo para o centro dela. Então, para vocês verem, nasce na própria família uma médium diferente, que tem um propósito diferente. Então, nós umbandistas somos sim médiums diferenciados, não no sentido de ser melhor, mas no sentido de já nascer com essa complexidade. Então não adianta rodar por aí, porque o trabalho está dentro da própria Umbanda. Porque nós umbandistas, nós já temos os nossos guias de trabalho, que não é um só, né? Baiano, preto velho, caboclo, cigano, tem gente que ainda brinca, né? Vocês trabalham com as 21 linhas, trabalham mesmo. E aí, fora isso, cada baiano de frente de trabalho tem toda uma linha de baianos que o sustenta. Cada caboclo tem toda uma linha de caboclos que o sustenta. Os médiums que já trabalham, um dia que vocês começarem a trabalhar, mas os médiums que já trabalham, quando eles estão incorporados lá no... Incorporados com São Mata Virgem. São Mata Virgem está trabalhando, tá tudo ali. Tudo ali. De repente, é uma oscilação de energia. Parece que algo mudou na hora que muda, né, de pessoas que vai ser atendida. Sai uma pessoa, vem outra pessoa que vai ser atendida, Seu Mata Virgem fica diferente. Ele não sai dali do campo mediúnico, mas alguma coisa fica diferente. E o atendimento é diferente. E você sente uma energia diferente, não ruim, mas diferente. E aí, se você é médium consciente ou semiconsciente, você se pergunta, meu Deus do céu, o que será que aconteceu? Será que foi algum espírito obsessor? Porque não entende. Mas você fala, não deve ter sido um espírito obsessor, porque não é uma coisa ruim, a mensagem foi boa, mas mudou. O que mudou naquele momento? A sustentação do guia que estava ali junto com o Seu Mata Virgem, sustentando todo aquele trabalho. Porque tem o Seu Mata Virgem, tem um que sustenta mais e tem um, né, cada um com o seu trabalho ali diante dessa manifestação. E aquele que está sustentando junto com o Seu Mata Virgem, ele precisa trocar de posição, porque há um outro que vai ajudar com uma energia melhor para aquele que vai ser atendido. Por exemplo, o caboclo que estava sustentando ali a linha do Seu Mata Virgem é um caboclo de Oxóssi também. Seu Mata Virgem é de Oxóssi, e o caboclo que está sustentando ali junto com o Seu Mata Virgem é de Oxóssi. Mas a pessoa que vai ser atendida precisa, de repente, de uma energia cabocla, mais na vibração de Yansan. Então, a cabocla dos raios, que também trabalha comigo, quase nunca vem, mas está dentro dessa linha, junto com o Seu Mata Virgem, a cabocla dos raios, sai aquele caboclo que está sustentando, junto com o Seu Mata Virgem, vamos dizer que seria seu Araribóia, que está ali, né, sustentando, que está na vibração de Oxóssi, sai seu Araribóia. Claro que as araribóias que vibram também em outros orixás, tá, gente? Só para entender. Mas aí entra a cabocla dos raios. Só essa mudança me dá um choque, porque eu tô semiconsciente ali. Eu tô ligada a toda a movimentação. Sinceramente, eu quando incorporo, a minha visão espiritual se abre. Então, o que o guia geralmente vê, não tudo, mas geralmente o que o guia vê, eu também vejo. Então, para mim é normal. Às vezes eu vejo essa troca, mas eu vejo, eu sei. E às vezes, não é nenhum caboclo que muda. Às vezes é um baiano, porque a pessoa que está passando ali precisa da vibração baiana. E aí é quando o Seu Mata Virgem falava, essa pitoca, alguma coisa assim, fala, oxi. Aí você fala, meu Deus do céu, o que aconteceu? Oxi, não, tá estranho? Não é, mudou aquela vibração. Precisa muitas vezes incorporar? Não, às vezes sim. Às vezes o guia fala, calma aí, vou chamar alguém que vai melhor te amparar. Você incorpora, atende, depois volta. Estão entendendo a complexidade do médium umbandista? Agora eu digo mais, aonde entra a nossa parte? Aonde está a nossa parte? Primeiro no estudo, para a gente entender tudo isso, e na hora da manifestação mediúnica a gente não atrapalhar. Porque a gente atrapalha. Mudou a vibração, você fala, meu Deus, ai, acho que eu não estou mais incorporada, meu Deus. Aí, essa oscilação mental afasta na hora o guia. Afasta na hora. E aí você fica meio perdido. Até o guia entrar novamente no seu campo mediúnico é uma loucura.
Então, por isso que existe o desenvolvimento mediúnico. Por isso é importante a gente saber disso, tá? Então, a nossa parte está primeiramente em estudar e saber o que se passa. Outra parte é se preparar antes da gira. É orar todos os dias, é pedir ligação a Deus, junto a Deus, é pedir ligação junto aos nossos guias, é fazer a nossa parte moral, melhorar. Porque quando a gente melhora, a gente sintoniza com espíritos positivos, luminosos. E essa é a nossa parte. Não vou falar muito mais hoje, é só sobre isso. Semana que vem a gente continua falando sobre essa complexidade e espero começar a entrar na questão de médium consciente, semiconsciente e inconsciente. Espero, porque o assunto é muito complexo, né? E eu não gosto de estender, porque a gente começa, né, a perder um pouco a concentração. Pergunte, meu amor. Já que estamos tão light, né? Antes, né, eu não entendia o que era aquilo, mas eu era assim, criança. Às vezes eu estava assim, sentada, e vinha assim, me paralisava. E eu ficava, às vezes, nessa posição, dava a impressão que as minhas mãos ficavam enormes, assim. O que acontece? Quando dilata, né, essa percepção... Eu abria assim, ficava assim. Sim, quando dilata essa percepção, quando dilata as nossas fontes mentais, mediúnicas, a gente tem essa impressão de dilatação física também. Mas o que está dilatando não é a parte física, é a espiritual. Tem gente que sente, né, essa dilatação, essa oscilação, e tem médiums que quando saem do próprio perispírito, né, que tem um desdobramento mediúnico, que existe um desdobramento mediúnico, depois a gente fala sobre isso, o espírito que enxerga a gente, às vezes nos enxerga maior, porque a gente fica meio desajustado, né, no plano espiritual, nosso perispírito ele fica meio desajustado. Aí vai se ajustando, vai se equilibrando, é normal. E quando eu era criança, eu sentia mais coisas. Às vezes sonhava com Nossa Senhora, que eu subia assim numa casinha, brincar com ela, tinha sonhos, mas já era, né? Criança na verdade tem mais sensibilidade, não é tinha verdade? mais coisas. Criança tem mais sensibilidade, mas é isso que a gente precisa buscar, essa sensibilidade infantil. Como diz Jesus, seja como crianças, na verdade, até mesmo na mediunidade, vamos ser como as crianças, sensíveis, né? Sensíveis, porque nós adultos a gente é muito, né? A gente bloqueia muito essas energias, a criança só vai, vamos ser assim, tudo bem, é isso, que a força poderosa de Deus nos acompanhe durante toda essa semana, nos protegendo, nos trazendo profunda paz, que assim seja. E abençoando esse mês, né, meu Deus. Tudo bem? Pode perguntar, não.